Olá pessoal, tudo jóia? Tudo legal com vocês hoje? Estamos aqui mais um programa, né, nessa série sobre o mal. Episódio passado a gente comentou o livro de Jó, né, e algumas pessoas deram retorno, o pessoal aparentemente gostou aí do programa, né. Só relembrando alguns pontos assim do livro de Jó, né, teve um amigo que perguntou, né, mas e a paciência de Jó, né, você não falou da paciência do Jó, da expressão, né. É que às vezes é muito rápido, né? Fica difícil a gente falar de tudo mesmo, né? E tinha que falar do livro inteiro ali, né? Eu fiz um apanhado ali. Mas a questão da paciência de Jó, eu queria colocar um ponto que eu não coloquei também, que eu fiquei assim com... Poxa, eu devia ter falado disso, né? Que é o fecho do livro de Jó. Então, assim, eu acho que ficou um pouquinho aberto ali, né? Eu tive que encerrar muito rápido, já tinha extrapolado o tempo. Mas a questão é a seguinte, né? No final, Deus não explica para Jó por que ele fez tudo aquilo, né? Então, eu acho que casa com a ideia da paciência de Jó, né? Tipo, parece que Jó se meteu numa enrascada que não foi ele que construiu, né? Ele não tinha feito nada de errado. Né? Mesmo assim, ele teve que aturar os amigos, teve que aturar uma série de situações, a esposa, enfim, né? Fora as desgraças que aconteceram com ele. E no final ele ainda não blasfemou, ou seja, ele aguentou tudo e passou, vamos dizer, as provas, né? Ou seja, Deus ganhou a aposta, né? Então acho que um final assim que a gente poderia se perguntar, né? Tipo assim, o que será que Deus ganhou com essa aposta, né? Ou então imagina se Deus falasse para Jó, né? Ó, Jó, você tá passando tudo isso porque eu apostei com o diabo e eu ganhei, né? Imagina se Deus encerra assim o livro. Né? Então não seria um encerramento muito nobre, assim, da parte de Deus, né? A gente colocaria Deus aí numa posição meio fútil, né? Tipo assim, como se Deus estivesse jogando com as nossas vidas, né? Então, assim, parece que Jó passou por tudo aquilo só para Deus ganhar uma aposta. Né? Então, assim, eu coloquei aquelas ideias da religião, de tudo mais, de que Jó encontrou, digamos assim, uma verdadeira religião. Eu acho que da parte humana a gente tem boas lições. Da parte de Deus, nem tanto, né? Fica uma coisa bem fútil, vamos dizer assim, né? Sem contar aquele final grandioso, né? Parece que encoberta aquele começo não tão grandioso. Né? Então, assim, eu acho que realmente Jó sai como destaque desse livro, né? Apesar de que no final Deus, vamos dizer, exalta Jó, né? Eu acho que é outra coisa estranha também, né? Que assim, Jó ganha tudo em dobro, né? Então parece que valeu a pena para Jó, né? Parece que ele saiu ganhando novamente, né? E para mim a ideia principal do livro não é essa. Né? Assim, é justamente mostrar que religião não é esse toma lá da cá, né? Essa troca com Deus. Né? Então, assim, eu acho que esse final não foi legal do livro. Assim, né? Não é uma parte legal do livro, mas esse aprendizado, né, religioso de Jó me parece ser a parte mais legal do livro aí. Hoje eu queria falar sobre o mal moral, né? Então fazer aquela transição do mal natural, ou seja, do sofrimento, das doenças, das tragédias, tudo isso, né? Do terremoto de Lisboa, que a gente já tinha comentado, né? Então pegar esses dois braços aí, né? Que seria, digamos assim, o terremoto de Lisboa e os sofrimentos. E ver justamente como a Bíblia já trata disso de uma forma bem interessante lá atrás, né? Lá em 400, 600 a.C. Né? Isso, gente, estou abordando mais pelo viés do cristianismo, tá? Por quê? Você vai me perguntar, né? Tipo assim, pô, Paulo, por que você não fala de outras religiões e do mal nas outras religiões? Porque eu acredito que a gente está imerso numa cultura cristã, né? Então, tendo isso em vista, né? A gente vai começar a falar disso hoje. A gente é influenciado por esse, vamos dizer assim, por esse bolsão de valores que é introjetado na gente, é colocado na gente desde a nossa infância, né? Então pensar que, tipo, pô, isso tem sim uma influência marcante na gente, eu acho que faz com que a gente foque um pouco aqui, tá, nesse começo, na parte mais bíblica, mais cristã da história, pra gente ir fazendo essa análise da nossa cultura, né? E depois a gente pode expandir para outras culturas também, né? Mas como eu disse no outro episódio, né, leia a Bíblia, procure saber, estude essas coisas. Por quê? Perder você não vai perder, tá mal, não vai fazer. E outra coisa que ajuda também é a gente deixar, que eu chamo assim, né, o ateu às vezes me parece, né, ressentido com a Bíblia,
sem nunca ter lido, ele parece um cristão inconsciente, né? Ou seja, o cara, né, ele não acredita em Deus, mas segue uma série de valores cristãos sem saber, né? Então, assim, se você já está numa cultura cristã, eu acho que é de muito bom tom você procurar conhecer melhor essa cultura, justamente para conseguir se descolar um pouco dessa coisa toda, né? Ou seja, para conseguir ter uma crítica legal do cristianismo, às vezes é legal você conhecer o cristianismo. Mas vamos lá, vamos embora, né? Sobre o mal moral, né, eu acho que o tema assim, que vai ficar bem claro é a questão da liberdade, né? Então, assim, grande parte do trabalho teológico, filosófico ali do século XVII, né, vai ser, século XVII, XVIII, vai ser a Teodiceia, que a gente já comentou aqui, né? Seria como explicar, digamos assim, essa ordem do cosmos e, ao mesmo tempo, explicar o sofrimento humano, né? Como fazer os dois se encaixarem, né? Esse problema toma conta das melhores mentes da época, né? Então, assim, com o terremoto de Lisboa, né, a gente vai ver que tem um trauma aí, tem um choque aí, que, segundo o poema de Voltaire, que a gente já comentou, a gente vai percebendo que os pensadores vão, né, se mobilizando aí para questionar isso aí. O que o cristão ou as pessoas normalmente falam quando a gente diz a respeito do mal, né? Tipo assim, qual a origem do mal? Quem criou o mal? Foi Deus que criou o mal? Né? Se Deus criou o homem, então ele criou o mal também, né? Então o ponto aqui é, quem criou o mal foi criado ou não foi criado? Né? A explicação standard aí, cristã, é o seguinte, né? Deus não criou o mal, criou o homem e deu para ele a liberdade. E através do exercício de sua liberdade, o homem faz o mal, né? Comete crimes, e aí vai. Foi assim que o primeiro homem pecou, né? Então essa é a explicação normal da coisa, né? Então eu vou até ler aqui para vocês, né? O primeiro texto aí de Gênesis 2, né? Onde Deus fala: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, né? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, olha como isso amarra as duas coisas, né? A morte, né, com a desobediência, né? Então, assim, o homem, segundo a Bíblia, passou a morrer porque ele desobedeceu a Deus, tá? Então, assim, no livro da Susan Neumann, né, que eu vou usar como uma baliza aí pra gente, né, ela comenta que a resposta de Agostinho para essa questão é a seguinte, né? Deus não deseja o mal moral, né, mas precisa permiti-lo, pois essa é uma condição necessária do maior presente que ele jamais nos deu. Deu-nos o respeito e a possibilidade de nos tornarmos dignos dele. Ao nos dar o livre-arbítrio, ele nos deu algo enobrecedor. Não somos animais nem máquinas, mas seres feitos à sua imagem. A liberdade, para ser verdadeira, deve ser a liberdade de errar, e nós erramos, né? Então aí, essa, digamos assim, vem de Santo Agostinho, essa explicação, né? Ou seja, uma explicação que tira Deus da reta, vamos dizer assim, né? E coloca no homem a responsabilidade pelo mal. E isso seria o mal moral, tá, gente? Então, assim, o mal moral é um mal exercido pelo homem através de sua liberdade, né? E aí a gente tira o foco de Deus, então, e coloca no homem, né? Então, assim, tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é culpa nossa, basicamente. É isso, né? Então, assim, Deus ajuda a gente a consertar tudo isso através de todo o relato bíblico, né? Então, esse seria mais ou menos o plano da salvação, e aí vai, né? Hoje eu queria comentar um outro trecho que a Susan vai abordar, que é o dicionário de Bailey, né? Chamado de O Imortal, segundo Voltaire, né? Que era um cético da época, que comenta toda essa questão do livre-arbítrio, da teodiceia, e de como o homem está tentando, na opinião dele, livrar, né, a responsabilidade de Deus e colocar em cima do homem, sobre a questão do mal. Então vamos lá, vou ler alguns trechos aqui do dicionário de Bailey, né? Que não tem português, tá? Só para vocês, diga-se de passagem, é uma coisa importante. Ou Deus deseja remover o mal e é incapaz, ou é capaz e não deseja. Ou ainda não deseja nem é capaz de fazê-lo, né? Ou então, tanto deseja que é capaz. Se desejar e não for capaz, deve ser fraco, o que não pode ser afirmado sobre Deus.
né? Se for capaz e não desejar, deve ser invejoso, que também é contrário à natureza de Deus. Se nem desejar, nem for capaz, deve ser ao mesmo tempo fraco e invejoso. Consequentemente, não ser Deus. Se ao mesmo tempo desejar e for capaz, a única possibilidade compatível com a natureza de Deus, então de onde vem o mal? Esse aqui acho que muita gente já viu outras pessoas falando, né? Mas vem desse cara aqui, essa construção. Ou seja, querendo dizer que a nossa ideia de Deus não combina com a realidade que a gente tem aqui no mundo. Então essa introdução aqui do Bailey, né, é só para a gente ver que, bom, toda a nossa realidade não dá para a gente compatibilizar o mal que existe aqui na Terra, né, com a natureza divina do Criador Todo-Poderoso. Então, é aquilo que eu já falei no outro episódio, né? Todo o poder, a onipotência de Deus, se a gente somar com a bondade de Deus, fica complicado a gente explicar o mal, né? Colocar os três no mesmo pacote. Né? A gente precisa tirar alguém ali. Né? Os três em si não combinam, não conseguem compatibilizar no mesmo pacote. Né? Aqui, continuando as citações dele, né? Viajar proporciona muitas lições a esse respeito, né? A respeito do mal. Né? Monumentos à miséria e à maldade humana podem ser encontrados em toda parte, prisões, hospitais, patíbulos, mendigos. Em determinado lugar vê-se as ruínas de uma cidade próspera, em outros não é possível sequer encontrar as ruínas, ou seja, mal tem de montão, né? A gente não precisa ser muito, digamos assim, a gente não precisa imaginar muita coisa, né? Assim, não precisa de filme, né? Já tem bastante coisa ruim. Eu diria, né, hoje, né? Basta ligar o noticiário, né? Que você já vai percebendo isso. Então vamos lá. Se você disser que Deus permitiu o pecado de modo a manifestar a sua sabedoria, que brilha mais em meio às desordens que a maldade humana produz a cada dia, do que brilhariam em um estado de inocência, terá a resposta de que isso é comparar Deus, quer a um pai que permita que seus filhos quebrem a perna para poder mostrar a todos sua grande capacidade de consertar ossos quebrados, quer a um rei que permita sedições e desordens se desenvolvam em seu reino para poder assim obter a glória por sua derrota. Né? Ou seja, novamente, se a gente pinta esse quadro de Deus, fica uma coisa um pouco mesquinha. Né? Essa que é a ideia, né? Fica uma coisa meio... Novamente, é a ideia da aposta de Deus lá, né? Eu não estou dizendo aqui que Deus seja mesquinho, tá? Mas a construção dessas narrativas, dessas explicações, colocam Deus numa posição meio difícil de defender. Então o que Bailey vai dizer? Né? Vai dizer que essas explicações tentam tirar Deus da reta, né? Para explicar o mal, colocando em cima das nossas costas. Né? Então vamos lá, agora comentando a ideia do livre-arbítrio, né? Essa explicação do Santo Agostinho. Tá? Bailey vai responder o seguinte, ó, não há boa mãe que, depois de dar às filhas permissão para ir a um baile, não a revogasse se tivesse certeza de que elas sucumbiriam à tentação e ali perderiam a virgindade. E qualquer mãe que, tendo certeza de que isso viria a acontecer, lhes permitisse ir ao baile e se contentasse em aconselhá-las a serem virtuosas e em ameaçar deserdá-las, caso não fossem mais virgens ao voltar para casa, atrairia no mínimo a justa acusação de que não as amava, não amava as filhas nem a castidade. Isso é uma metáfora que ele gosta, tá? de empregar para explicar a queda humana. Né? Porque Santo Agostinho vai falar, né? Pô, Deus nos deu essa maravilha que é o livre-arbítrio, né? A gente usou mal. Então Bailey está perguntando, pô, se Deus sabia que a gente ia usar mal, então por que ele deu pra gente? Fica meio estranho isso, né? Se Deus pelo menos suspeitasse de que pudéssemos abusar tanto de sua liberdade a ponto de causar nossa danação eterna, ele deveria ter guardado seus presentes para si. Isso é a Susan Norman comentando essa passagem. Né? Então aí, né, o Bailey está criticando frontalmente essa explicação cristã, que é racionalista, tá, gente? Então, ou seja, Santo Agostinho ele vai usar toda uma teoria para poder explicar isso. Então, gente, essa crítica do Bailey aí a respeito dessa construção é uma construção racional, tá? Que vem tentando aí coordenar as coisas. Né? Então, o Bailey vai pegar isso aí e vai começar a desconstruir, digamos, ceticamente, né? Essa organização aí. Então, assim, indo para
essa crítica da explicação cristã, né, do crime e do mal, vamos dizer assim, né? Ou seja, para essa concepção cristã, o mal vem do homem, de sua liberdade, né? Aí eu queria puxar só para dizer o seguinte: nós também estamos imersos nisso, né? Porque toda a explicação legal, vamos dizer, jurídica e etc., vai em cima da liberdade também, né? Ou seja, pergunta se tem dolo, se não tem, aquela questão do homicídio culposo ou doloso, se houve a intenção ou não de matar, tudo isso tem uma ligação com a liberdade do indivíduo, né? Assim como a legítima defesa também, né? Ou seja, se a pessoa sob coerção ou sob, né, ameaça e aquela coisa, se ele reage, isso não é um crime, vamos dizer assim, né? Isso exclui a ilicitude, toda a teoria da agência aí, né? Mas assim, se a gente pega esse enquadre da liberdade e do homem como responsável pelo mal, né, a pergunta aí que eu coloco é assim: então por que a gente tem, digamos, 180 estupros por dia no Brasil, né? Essa é a estatística, né? Ou por que a gente teve quase 4 mil homicídios no mês de abril agora, 2020, né? Ou seja, mais do que no ano passado, isso no isolamento social, tá, gente? Tudo isso foi exercício de livre-arbítrio, tá? Então, assim, se cada crime que é cometido é uma decisão livre, né? Tipo assim, o cara estava lá, podia ter feito outra coisa, mas ele decidiu deliberadamente fazer aquele crime. A pergunta que eu coloco é: por que tudo isso é tão previsível? Né? Por que tudo isso segue um padrão? Né? A gente tem ali em torno de 60 mil homicídios por ano. Então por que a gente não tem um dia sem homicídios? Né? Ou um dia sem estupros? Se tudo é um exercício da liberdade humana, por que tudo isso acontece? Né? Aí as pessoas podem dizer: não, que a sociedade não está preparada, a sociedade não tem uma boa educação, a sociedade não tem condições, e por isso que ela comete crimes, né? Aí eu coloco o seguinte, né? O Brasil perde 200 bilhões por ano com corrupção. Essa corrupção é feita por quem? Né? É feita por pessoas pobres? Né? É feita por pessoas sem educação? Não. Né? Assim, as nossas elites tão criticadas, que a gente critica quase todo dia, têm a melhor educação que a gente pode oferecer. Eles fazem intercâmbio, eles vão no exterior, eles leem, eles têm uma série de benefícios para digamos assim, se formar na vida. Eles não têm falta de nada, porque eles já têm dinheiro. Então por que eles desviam o dinheiro da população? Né? Por que eles mantêm essa grande parte da população na miséria, por exemplo? Né? Então, como explicar isso? Né? Outra coisa também aqui que eu peguei é uma citação do Drauzio Varela. Né? Ele fala que lá no Carandiru tinha uma placa escrita na entrada assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar preso na casa de detenção. Né? Então por que só tem pobre preso? Vamos dizer assim, né? Então, assim, questões, né? É claro que eu já sei a resposta cristã, tá? Mas vamos seguindo aí. O Bailey vai falar assim: segundo você, o princípio único que você reconhece desejou de toda a eternidade que o homem pecasse e que o primeiro pecado fosse contagioso, produzisse incessante e infinitamente todos os crimes imagináveis por toda a face da terra. Em consequência disso, ele preparou para a raça humana todos os infortúnios possíveis de se conceber durante essa vida: peste, guerra, fome, dor, preocupação. E depois dessa vida, um inferno em que quase todos os homens serão eternamente atormentados de maneira tal que nossos cabelos se arrepiam ao lermos sua descrição. Aqui o Bailey fecha com chave de ouro, né? Ou seja, se isso é um plano de Deus, como é que Deus continua sendo bom, né? Ou seja, no mínimo é um plano mal feito, né? Assim, e eu acho que isso é uma boa questão pra gente, né? Assim, como a gente engole esse plano, né, da salvação, ou do pecado, etc. Né? E como a gente explica mesmo as coisas através disso, como a gente continua acreditando nisso, né? Então eu acho uma boa questão. Uma coisa interessante pra gente fechar, tá? O Bailey não era ateu, tá? Ele era cristão, só que ele era um cético cristão, né? E aqui a Susan Nome vai fechar, né? Ele recomendava aos leitores que olhassem não em direção à razão, mas em direção à fé. O Bailey, tá, gente? Bailey defendia uma tradição cética cristã e direcionava seus argumentos apenas à refutação da teologia racionalista, tá? Então a Susan Neumann fecha dizendo: Bailey pode ser usado contra a fé em Deus ou contra a fé cega. O que não dá para conservar depois de ler o Bailey, né, é a fé na razão humana. Tá? E isso é o gancho para a gente finalizar hoje. Tá?
Essas explicações do Bailey, tá, assim, são para a gente refletir sobre a capacidade da razão humana de dar conta do mal, tá? Então, assim, da gente explicar as coisas, né? Então, assim, a gente acredita, a gente engole várias explicações, mas a gente não questiona elas. E o que o Bailey está trazendo aqui é um bom questionamento a respeito disso, tá? E que poucas pessoas conseguem dar conta mesmo. E aqui a gente vai se encaminhando, tá, para onde a gente vai chegar, que é a Segunda Guerra e a questão de Auschwitz, tá, gente? Então fique aí, uma ótima semana, a gente se vê. Deixem suas dúvidas e questionamentos aí. E um abraço a todos. Tchau, tchau.